está com uma ferida muito grande na panturrilha esquerda, e com necrose, e o negócio está muito feio. E está lá internado para tomar antibióticos muito fortes, né? Então, se vocês puderem, o nome dele é Vitor. Se vocês puderem lembrar, eu agradeço. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, convidar Jesus Cristo a participar conosco nessa noite de estudo, agradecendo a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do trabalho, das vibrações nesse momento tão difícil, tão delicado, nesse período de carnaval em que as energias são tão densas, que nós sejamos um foco de luz para ajudar a espiritualidade nesse momento, para os trabalhos que ela precisa fazer. Agradecemos ao Pai e pedimos todas as bênçãos, toda a luz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Paulo e Fernanda. Então, a gente está, né, estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Um minutinho. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 15, né, Aprendendo Sempre. Então, a gente terminou semana passada, a mãe de André Luiz explicando a ele, né, que ela poderia comparecer, estar com ele sempre que possível, né, dentro das possibilidades, porque ela vivia em outro plano. Então, ela pede, né, que ele tenha confiança, que ela, né, vai visitá-lo sempre que possível. E ela fala para ele se manter animado, porque ela o ampara e diz, né, para ele que lá tinham muitos amigos, né, satisfeitos com o retorno dele, que a gente até citou semana passada, né, que quando a gente vai encarnar, do lado de lá as pessoas ficam tristes pela dificuldade que nós vamos passar aqui, né? E aqui, quando desencarna, a gente fica triste aqui, mas do lado de lá tem muitos amigos, né, aguardando por nós. Então, ela pede, né, que ele pare de fazer perguntas, que ele silencie, porque a posição dele naquele momento, ele é de convalescente, né, com cicatrizes que precisariam de muito cuidado. E ela pede que ele fique dócil para que ele não interpretasse mal, pela visão deficiente que ele tinha, interpretasse mal o auxílio. Aí nós compreendemos que isso seria para que ele não ficasse envaidecido, né? Tipo assim, né? Eu desencarnei e tem esse auxílio todo, né? Então, tipo assim, ele mereceu esse auxílio devido a um esforço no bem, né? E ele segue falando, né, que os amigos iam sustentá-lo a caminho do restabelecimento dele, que não era para ele temer, né, porque ele já havia se preparado para receber essa cooperação semeando bem, que é o que a gente vem falando, né, há 2 capítulos aí, né, aliás, o livro, né, explica sobre essas 5 pessoas que vão receber o auxílio em consequência do bem praticado, né, contínuo, né, inclusive. Ela pede que ele não dê guarida ao medo, né? Porque nesse momento, né, de transição, por mais que a gente já tenha desencarnado infinitas vezes, né, a gente sente o medo daquele regresso, né? Porque quando chegar lá, a gente vai se deparar com a consciência nossa, né? E vamos passar a ficha toda, né, do que a gente fez nessa encarnação. Em alguns casos, recebe, inclusive, a oportunidade de ter acesso a outras encarnações, inclusive, né? Encarnações até anteriores. Então, que ele não tenha medo, né? Porque ele já havia semeado bem, né? E para que ele não tivesse medo, para que ele não estabelecesse perigosas vibrações e que caísse em vibrações de queda em transições como essa que ele se encontrava, né? Então, eu achei interessante porque, por mais que ele tivesse o auxílio, tivesse o conhecimento, tivesse, né, o estudo, essa transição é algo extremamente frágil, delicado, né, que mexe muito com a pessoa nesse momento, né? Então, eles foram, né, coloca-se como
ele foi com a mãe, né, para a câmara mortuária, né, onde o corpo lá já estava, né, imóvel, né, já tinha desencarnado, né, prestes a partir. Então, ela fala com ele para que ele observe, né, o aparelho. A gente nunca pensa nisso, né? Você vê como é importante a gente estudar, né? Imaginar, né? Vamos lá, ver seu corpinho lá, né? Que foi, na verdade, foi dado por empréstimo e é uma ferramenta. Ela pede que ele seja grato ao corpo, porque ele foi o melhor amigo e companheiro de longa batalha redentora. E às vezes a gente observa que a gente não cuida do corpo, né? A gente se alimenta mal, se nutre mal, dorme mal. Então, assim, tem aquelas situações mais graves, como o caso do André Luiz, né? Que ele cometeu suicídio involuntário por uso, né? De drogas, de álcool, de tudo que faça mal ao organismo como um todo. Então, eu acho que, no geral, todos nós acabamos fazendo um pouco disso, né? Porque a raiva, o ódio, a revolta, né? Os sentimentos também, não é? O que a gente nutre tanto de alimentação, né? Via oral quanto mental, né? Porque, assim, eu percebo que pela inconsciência nossa, o organismo não passa de um instrumento de uso para o gozo das sensações, das paixões e dos vícios, né? A gente não, assim, não vê o organismo, o corpo, como está sendo aqui apresentado para nós, né? Estou falando assim de mim. Há um tempo atrás, ou bem pouco tempo atrás, para mim o corpo tem que estar saudável para que eu possa usufruir das sensações que ele pode me trazer. Basicamente, era isso. Quando ficava adoentado, se tinha uma festa de véspera, nossa senhora, ficava irritadíssimo. Né? Então, Mas às vezes, inclusive, era uma doença salutar, né? Que tem um relato até de uma pessoa que a espiritualidade o adoeceu, porque senão ele ia abandonar a família e ia seguir uma mulher aí qualquer, né? Que aí a espiritualidade adoeceu, a mãe veio do plano espiritual para dizer, né? Pedindo para ajudá-lo, e ele fala: não, ele tem que ficar doente mesmo um tempo até essa moça ir embora, com outro rapaz, outro moço, porque senão ele ia deixar a família toda, né? Então, muitas vezes, esse adoecimento ele é produzido para o nosso bem, né? Isso, assim, se a gente tiver algum merecimento também de ser corrigido quando a gente sai do caminho, né? Pode falar, Patrícia. Eu tentei levantar a mão aqui, mas a mão não quis levantar. Então, vocês me desculpem entrar assim. Não, é porque eu estou tendo muita experiência justamente com isso, né? Porque eu sempre tive um corpo muito ativo, muito ágil, e isso me possibilitou sempre vivenciar uma autossuficiência muito grande, de não depender de ninguém para nada, de fazer tudo que eu queria, né? Eu nunca tive limitações físicas. E de uns tempos para cá, eu estou tendo muita limitação física, muita mesmo. De um ano para cá, a sensação que eu tenho é que passou um trator em cima de mim, porque me dói tudo. Me dói o joelho, me dói o quadril, me dói o músculo glúteo. Enfim, eu tenho muitas dores. E com elas, por incrível que pareça, você tem dois caminhos. Ou você vai se desesperar e xingar todo mundo, e xingar, porque de repente é o avesso do que você estava condicionado, né? Ou então você vai procurar aprender com essa nova condição, né? E é isso que tem acontecido comigo, né? Aprender a delegar a outros o que antes eu podia fazer, né? Exemplo, lá no abrigo, que eu sempre fui e sempre tomei frente das coisas, sempre corri todos os canis e olhava todos os cachorros. De repente, eu dependo de outras pessoas para fazer isso. Ai de mim se não fosse Estela, Célia
Gemile e Quênia, né, que fizeram isso sozinho durante 3 meses, agora que eu estou retomando. E em outras situações também, às vezes para descer uma escada, às vezes para atravessar uma rua, né, você se vê limitada e necessitando de uma ajuda e encarando outra posição de você no mundo. Então, assim, eu não vou dizer que eu gosto de estar sentindo dor, de jeito nenhum, mas que me favoreceu uma ligação maior com o lado espiritual, sim, porque eu passei a me movimentar menos, eu passei a ficar mais comigo, eu passei a ler mais, né? Eu passei a refletir mais sobre as coisas, porque eu não estou no mundo como eu estava antes. Então, era esse depoimento que eu queria fazer, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, no parágrafo anterior, né, quando fala que ele se preparou para receber a cooperação, semeando o bem, né? Semeando bem. E os frutos, né? Os frutos ficam para quem? Porque, assim, eu e a Fernanda, por exemplo, né, tenta trazer o evangelho para a família, para poder até eles terem uma nova visão de relacionamento mesmo, né, entre eles. E a gente percebe que a gente fica querendo ver os frutos, né? E eu acho que o que importa para a gente é semear e não querer, porque os frutos são obras do tempo e vão ser colhidas por Jesus, né? E nós vamos contemplar esses frutos mais no futuro, né? Porque aqui fala para a gente aplicar a sementeira do bem. Então, mudei muito essa questão de ficar pregando o evangelho incisivamente, querendo que, pelo menos minha família, vejam o que eu passei a ver e que, obviamente, eles viveriam melhor como nós estamos vivendo, se pudessem ver o evangelho, o objetivo, né, do evangelho, dos ensinamentos, né? Mas eu percebo que isso aí é obra do tempo. O importante para nós é semear o bem. A vantagem nossa é ouvir o Vicente falando que nem ele, com 40 anos aí de doutrina. 40 não, né, Vicente? Você deve ter uns 120, né? Você está reduzindo a idade. Ele não convencia a família, alguns familiares dele, e nós não temos nem... Agora, Fernanda, tem um detalhe interessante. Uma vez aconteceu um caso, minha mãe ainda era viva, e eles estavam fazendo minha mãe rezava muito terço. Então, reuniu a família toda para rezar o terço, e, num dado momento, ela virou e falou assim, agora nós vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para que Deus tire o Vicente do espiritismo. Nesse momento, meus irmãos levantaram e falaram assim, mamãe, nenhum de nós quer rezar para tirar Vicente do espiritismo. Pelo contrário, nós queremos rezar para que ele não saia de lá. Então, assim, mesmo a minha família não me acompanhando na doutrina espírita, para mim não tem problema. Sabe por quê? Primeiro, eu acho que você tem que estar consciente do que você está fazendo. Se você está consciente do que você está fazendo, se você não está fazendo nada para ferir a lei, para ferir a suscetibilidade de qualquer pessoa, infelizmente a visão que cada um tem está dentro da capacidade de cada um. Então, não adianta a gente querer. E nós, por palavras, nós não vamos mudar ninguém. Né? Na semana passada eu contei meu diálogo com o pastor lá, que chegou uma hora que eu tive que calar, porque realmente não tinha o que falar. Porque aquela era a verdade dele, a verdade absoluta. E que ele vai demorar por muito tempo para sair dela. Então, a Patrícia está falando aí de dor, mas olha que interessante, eu ainda prefiro a dor física do que a dor moral.
Porque a dor física, a ciência me dá uma série de condições para me suportar ela. Mas a dor moral não tem nada, não. A dor moral sou eu que tenho que ser o remédio de mim mesmo. Então, você pega aí, por exemplo, o caso de Dimas aí, né, o desespero da família, o desespero da mãe e tal. Aí na frente você vai ver o relato, né, do Jerônimo virar e falar assim, olha, nada é o que parece ser, daqui uma semana tudo está diferente. É mais ou menos assim. Então a vida prossegue, né? E nós vamos adaptar a tudo. Então esse é o caminho. Na verdade, gera... Quem? Patrícia. Não, é porque você não conseguiu foi descer a mão, né, Patrícia? A mão está levantada? Abaixa a mão aí, Patrícia. Está levantada, mas eu não consigo abaixar. Tá. Então, né, ela fala para ele ver o corpo dele, né, e observar e ser grato, né, que foi extremamente útil. Então, é uma visão que a gente deve passar a ter, né, de realmente ter um melhor cuidado com o corpo, num geral, né, porque a gente adoece. Eu tenho por mim, assim, depois que eu comecei a estudar, que a gente adoece muito mais pelas emoções do que até pelo que a gente consome, né? Assim, nós que não consumimos nada, né, desregrado. Mas as emoções, eu acho que adoecem muito mais, né? As emoções negativas. Fernando, esse trecho aí, eu queria dar um pitaco aí. Ele fala tão bacana, porque às vezes a gente não para perceber verdadeiramente o que é o nosso corpo. Então, olha para você ver, ele diz assim, contemple-o com gratidão e respeito. Olha para você ver. Ah, morreu, acabou. Esse corpo vai para a terra. E agora, eu tenho que respeitar um corpo que vai para a terra? Mas olha que bacana. Agora, vamos trazer isso para uma visão espírita. Ele diz assim, foi seu melhor amigo. Amigo é aquele que realmente está junto com você em todos os momentos da vida. Na alegria, na tristeza. Porque quando a gente fala de casamento, que Deus uniu o homem não separe, a gente joga isso logo para o acasalamento humano. E na realidade não é isso. O casamento é muito mais amplo do que nós imaginamos. É por isso que tem a parentela espiritual. E o casamento ele não é feito na terra, o casamento é feito no âmbito espiritual. Então ele diz assim, ó, foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Agora, por que isso? Porque o que está sendo dito aqui pelo Jerônimo é o seguinte, aquele corpo, mesmo ele sendo levado para a terra, ele está cheio de vidas que receberam do nosso querido Dimas um monte de bons exemplos. Então, olha para você ver, toda essa vida, todos esses princípios espirituais, né, que compuseram o corpo dele e que ainda estão ali num processo de evolução, porque estão passando por uma etapa, uma nova etapa, não é isso? Então, às vezes, a grande maioria de nós não temos uma visão de amplitude sobre o que está sendo dito aqui nesse pedacinho de trecho. Tanto é que quando o Kardec, quando ele fala da intelectualização da matéria, esse capítulo aqui vem confirmar para nós o que está sendo dito lá. E o importante também de lembrar é o seguinte, ali já está o corpo desvinculado, né? Os seres vivos que estão ali já estão desvinculados e encerrou a etapa ali. Mas o que nós estamos ensinando para o nosso corpo enquanto a gente está com ele ainda com uma vitalidade normal, ou seja, encarnados? Qual que é a nossa responsabilidade nisso, né? Como ele falou, intelectualizar a matéria, né? Nós estamos no curso, aquele ali ele já encerrou. Agradecer, gratidão, beleza, mas nós que ainda estamos encarnados, a gente tem a missão ainda de intelectualizar eles. Então, que a gente tem essa responsabilidade mesmo. Então, vamos continuar.
E a esposa e os filhos, né, choravam, lamentando, né? E a mãe fala, né, que ela estava muito triste com os sentimentos negativos, né, que os entes queridos dele ainda sentiam, né? Que não era para o Dimas ficar muito preocupado com aquelas lágrimas, né, devido à incompreensão deles, né? Faltava-lhes o estudo e o conhecimento da verdade, né? Que essas reclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Então, né, a gente vê, infelizmente, né, como o Vicente muitas segundas-feiras fala, né, as religiões, durante muitos séculos, iludiu-nos, né, quanto à sequência da vida, né? Nós ainda, como até ontem, né, quem ainda estava dormindo não sabia, né, que não é, a verdade não é essa, né? Devastadora incompreensão. Então, assim, você imagina a pessoa que tem, igual o Vicente falava, né, que ele tinha certeza que ele ia para o inferno. Então, como é que uma pessoa vive, né? Como é que ela conduz a vida dela com essa certeza? Por exemplo, um assassino, né? Acabou, ué. Não tem salvação para mim mais, não tem redenção. Então, assim, essa ausência do conhecimento mesmo e do estudo, esse termo, achei interessante, ela colocou devastadora incompreensão. Então, tipo assim, a pessoa que não conhece, ela perde uma encarnação mesmo, né? Porque, como se ela comete um delito mais grave ali, ela já tem a certeza de que não vai para o céu. Então, para que ela vai praticar o bem? Para que ela vai perdoar? Para que ela vai... Fica sem sentido, né? Fica até sem forças para recomeçar, né? Então, ela fala, né? Você sabe mais que nunca que a imortalidade é sublime, né? E nunca houve adeus para sempre, né? Então, ela pede para ele se abster de responder, por enquanto, as inquirições da mulher dele e dos filhos, né? Quando você estiver refeito, você vai poder voltar a auxiliá-los, né? Depois que ele estiver refeito. Então, eu observo que, às vezes, por exemplo, a pessoa desencarna, a gente fica achando, né, que logo vai ter notícia, que logo vai... Então, a pessoa tem um tempo ali mais ou menos longo de refazimento, né? Até cada caso é um caso, né? Tem aqueles que ainda têm fluido a ser gasto, aqueles que ainda ficam adormecidos, aqueles que se perdem, né? Então, tem um determinado tempo, né? Quando você tiver refeito, né? Então, cada um no seu tempo, né? Então, o Dimas procurou conter essa perturbação, né? E, mesmo que sem querer, ele verteu muitas lágrimas, né? Ele teve que fazer um esforço grande para poder manter a serenidade, né? A esposa proferia palavras de amargura, né? Então, em obediência à mãe, ele ficou triste, mas ele já não estava mais desesperado, né? Então, o Dimas estava com uma dificuldade de raciocinar. Então, o Jerônimo observou um irmão sensível ali no meio daqueles que estavam, né, no enterro, e foi o que nós até queríamos fazer a pergunta, né? Ele tocou-lhe a fronte, né? E o companheiro declarou-se inspirado e fez uma prece, porque o Dimas estava tentando orar, né, em agradecimento e tudo, e não estava conseguindo. Então, diante dessa influência do orientador espiritual, né, ele foi intuído. Então, Dimas experimentou um alívio, uma consolação pelo gesto do amigo Jerônimo. Aí a gente ficou na dúvida se nesse momento ali, esse irmão sensível, ele era um médium, se ele foi intuído. Foi o Dimas que falou, o Jerônimo que falou por ele, né? Ele deu uma passividade ou foi uma inspiração? A gente ficou meio... Não, ali o Jerônimo só tocou. Porque, gente, nós precisamos de entender o seguinte: o espírito superior a nós, ele tem uma certa autoridade sobre a gente. Então, ele te dá ali, quando ele observa e vê qual daqueles médios estariam mais sensíveis, ele vai até ele e determina ele, faz uma prece. E ele vai fazer. Entendeu? Ele vai sentir aquela vontade de fazer aquela prece e faz, sem nenhum problema. Eu contei para vocês que eu estava no enterro do desembargador e todo mundo falando alto demais,
Na hora, eu não tenho dúvida nenhuma de que alguém ligado a ele veio, me deu um toque, e eu baixei a bola mesmo, não pensei duas vezes. Dane-se o que quiser, pense o que quiser, mas era um desrespeito. Então, funciona assim. Bom saber. Quando eu for tocado, eu não vou ficar calado, não. Vou falar mesmo. Ele já fala, então ele é tocado o dia todo. Ó, eu tenho, igual eu já falei, eu tenho mais horas de velório do que de festa. Então, meu filho, não tem nem o que discutir. Infelizmente, todas as vezes que eu sou chamado a fazer uma prece, eu não perco a oportunidade de falar para os dois planos, para os encarnados e os desencarnados. Então, nós não podemos perder tempo, porque às vezes a gente acha que está falando só para os encarnados e os desencarnados. Eles precisam de ouvir também, eles precisam de ter informação. Muitos daqueles desencarnados que às vezes estão ali no cemitério ou mesmo num velório, muitos que estão ali, às vezes não têm o mínimo conhecimento da vida após a morte. E é você falando é que eles vão pensar, não é que eles vão sair dali de imediato, mas eles vão refletir. E refletindo, eles vão acender uma luz interna, né? Funciona assim. Vicente, você fala nisso, eu às vezes fico com uma certa dúvida quanto à oração, por exemplo. A gente faz o evangelho no lar falando, né? Dialogando, né? Tem os que captam o pensamento e tem aqueles que precisam realmente que a gente fale, né? Porque eles não conseguem captar nosso pensamento, né? Então, o ideal, por exemplo, quando a gente está fazendo uma prece, mesmo sozinho, se for possível, falar em voz alta ou aí não? O melhor é falar em voz alta. Agora, depende muito do ambiente que você está. O culto do evangelho do lar, o ideal é você fazer tudo em voz alta. Tá certo. Então, seguindo, né? Então, eles falam que tinham mais de 20 entidades desencarnadas junto lá do Dimas, né? Então, ele abraçou a mãe dele e foi seguindo com o Jerônimo, né? Que ele ia para o seu restabelecimento na casa de Fabiano, junto do Jerônimo e dos demais, né? Interessante, ele cita adiante que no círculo dos encarnados reinava um constrangimento, mas entre os desencarnados imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Então, aí fala mais uma vez sobre a falta, né, cai aquela devastadora incompreensão, né? Então, morreu, acabou, né? E agora, né, a mãe lá, a esposa e os filhos, né? Como é que vai ser minha vida sem você? Então, em vez de pensar, né, onde a pessoa está agora, né? Como ela vai viver de agora em diante? Porque não tinha a crença, né, verdadeira. Então, desculpe, me perdi. Aparentemente, você fez essa pergunta. Aí o André ficou surpreso, porque nenhum dos companheiros fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, e não exteriorizava qualquer emoção diante de um quadro que eles passaram a ver, né? Eles, as grades do cemitério estavam cheias de desencarnados, né? Em gritaria ensurdecedora. Uma verdadeira concentração, né? Cita como vagabundos, né? Sem corpo físico, apinhavam-se à porta, né? E faziam piadas e deboches, até que um deles, mais decidido, ele falou que não adiantava mexer no caso do Dimas, porque ele era protegido. Então, ou seja, ele era um caso à parte. A grande maioria dos que adentram ao cemitério, eles já ficam lá na porta esperando, né? Hoje é dia de promoção, já estou aqui esperando. Então, a maioria chega lá sem essa assistência, não é isso? Eles já estão lá na porta só esperando, né? Agora... E a turma já fica lá porque sabe que vai ter o grande alimento de vida. Porque, na realidade, gente, o elemento que nós usamos no nosso corpo, o combustível que nos mantém vivo no corpo, você imagina os espíritos usando esse mesmo combustível. Eles já desencarnaram, mas estão usando o mesmo combustível.
eles têm muito mais força, eu diria até força física, para poder realizar o que eles querem. Então, é um negócio complicado, mas é bom ler para frente, aí, que é interessante esse pedaço aí. Aí o André Luiz está preocupado, né? E vai perguntar para o padre Hipólito o que era aquilo, né? Aí ele fala que a função deles, além de acompanhar os despojos, era que não fosse possível, não apenas no sentido de ver do Dimas exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação, destinava também à defesa, né? Aí adiante ele vai falar, os cemitérios costumam congregar-se, né, esse monte de desencarnados aí, malfeitores, que atacam as vísceras, né, para subtrair os resíduos vitais. Aí nós ficamos na dúvida, né? Se esses resíduos vitais são apenas, como você citou, e para vitalidade, né, para se manter vivo, porque a nossa dúvida foi essa. Eles ficam ali, porque, tipo assim, aqui sempre chega comida, ou eles estão presos ali àquele ambiente? Porque, né, a gente sabe que uns vão para casa, outros... Esses que ficam... Energia vital é energia de vida. É o que nós acabamos de falar aqui agora. Eles estão ali sugando o melhor que tem no corpo. As pessoas às vezes viram e falam assim, gente, mas sugar a energia de um cadáver? Mas peraí, o que a maioria das pessoas que comem carne na Terra faz? Estão sugando a energia de um cadáver. Estão chupando o osso de um cadáver. A gente precisa de entender isso. E no mundo espiritual não é diferente. Olha que interessante. Dentro do que a gente tem aprendido com a espiritualidade nos estudos, grande parte das pessoas que estão nas zonas purgatoriais, eles estão servindo de fonte energética para outros espíritos terem energia vital. Mas como é que eles ainda têm energia lá? Ué, minha filha, não é na hora esses que são sugados. Não é na hora do sono físico que você recupera suas energias de vida? Os espíritos dormem. Na hora que os espíritos dormem, eles recuperam parte, eles não recuperam na totalidade, mas eles recuperam parte da energia vital. Aí, na hora que eles acordam, o que acontece? Tem os vampiros que vão tirar a energia dele. Ele entra, vai dormir de novo. Diz o Ezequiel que muitos espíritos que estão nas zonas purgatoriais são verdadeiras usinas vivas, produzindo energia para os líderes das zonas purgatoriais. Mas, gente, é muito pior do que o inferno. A Igreja Católica, eu estou chegando à conclusão que ela é até boazinha com aquele inferno mentiroso que eles inventaram de fogo, porque trem queima, não para de queimar e pronto, acabou, né? Mas o outro não, o outro ele é consciencial, ele é consciente, é muito complexo. Ou seja, você vai estar ali, em alguns momentos você tem plena posição do que você está vivendo, em outros não, entendeu? Agora, por que os espíritos mais dormem do que ficam acordados? Quantas vezes André Luiz diz, quando eles entram nas zonas purgatoriais e que se acende uma luz, a turma acorda. Estava todo mundo dormindo. Eram usinas produzindo energia, né? Energia de vida. Esse é o detalhe. Isabel levantou a mão. Vamos lá, Isabel. Queria falar duas coisas. Uma é uma pergunta e outra é um comentário. O Vicente, na segunda passada, tinha falado que a gente, quando busca conhecimento, quanto mais conhecimento, maior a liberdade da gente, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, para mim, eu acho que está acontecendo o inverso. Quanto mais conhecimento eu acho que eu vou adquirindo, menos liberdade eu tenho. E mais medo eu acho que eu tenho, mais ansiedade também. Porque eu fico pensando o seguinte, gente, como eu sou pequena e como eu não sei nada e como eu preciso de mudar tanta coisa. E você pensa assim, isso te dá liberdade? Não, eu preferia quando eu era mais ignorante, que aí eu podia errar com mais tranquilidade, né? Eu podia ter, assim, fazer o bem, mas não, né? Achava que estava tudo bem. Agora, não.
Você vê que você tenta seguir, né, o caminho que você acredita que é o certo, mas você vê que você tem um tanto de coisa ainda que você não dá conta. Aí eu acho que isso só vai aumentando, pelo menos no meu caso, né? A ansiedade, o medo, e ao mesmo tempo isso tira a minha liberdade, né? O que tinha que ser o inverso, né? E outra coisa que, falando disso, a gente foi num velório, o pessoal até do Maria Francisca, na semana passada, e tinha uma garrafa de água lá em cima, né? Tipo, o corpo aqui, a garrafa de água em cima da mesa. Aí, às vezes, a pessoa coloca lá um biscoito, alguma coisa assim. E eu fui e comentei, falei assim, gente, eu não bebo essa água, mas por nada. E o pessoal começou a achar graça. Eu falei assim, olha, eu fui no velório do meu tio, tinha até lanche, né? E tinha um lanche, uma mesa bonita, água. Eu falo assim, eu não como nada, eu não bebo nada, de jeito nenhum. E agora que eu estou vendo isso aqui, faz sentido isso? Porque, né, eu falo assim, gente, imagina a energia daquele alimento, a energia dessa água. Aí eu queria fazer uma pergunta, isso faz sentido? Bom, sentido faz, tá? Sentido faz. Mas o que acontece é o seguinte, Isabel, o problema todo que às vezes a gente ainda vive é porque nós não vivemos 100% o dia de hoje. Nós estamos vivendo sempre para o futuro. E aí, quando você vive para o futuro, você tem que semear para colher no futuro. É diferente. Ou você colher ou alguém colher. Você planta. Agora, o problema é quando nós, às vezes, até deixamos de semear para viver uma colheita que ainda não veio e que não virá. Então, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Não dê guarida, olha a mãe dele falando, não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de quedas em transição como essa. Então, olha para você ver, a gente já falou isso aqui mais de uma vez. No mundo espiritual, muita gente faz cursos prolongados, às vezes de 10, 20, 30 anos, só para vencer o medo. Isso está escrito lá no livro de André Luiz. Por quê? Então, é um trabalho que nós temos que fazer aqui. Ele é fácil de fazer? Não, é claro que não. Nós somos materialistas. Agora, olha para você ver, lá atrás também a mãe dele vira para ele e fala assim, Dimas, o que competia você fazer no mundo está feito. Agora você não pode fazer mais nada no mundo físico. Olha que interessante. Ou seja, aquele momento. Então, você tem filhos, você mostra caminhos. Você encaminha eles para a vida, mas você nunca vai poder caminhar para eles. Então, você ter medo de morrer, de um filho seu morrer, isso aí é se colocar numa posição, às vezes até do próprio Deus, de ter o controle sobre uma coisa que nós não temos controle, né? Nenhum de nós tem um controle sobre a nossa vida e a vida de ninguém. Olha que interessante, na semana passada, o Robson me ligou, Vicente, pelo amor de Deus, pede o Ezequiel por mim, que eu estou com dengue hemorrágica. E ele estava internado lá no Barreiro, no Hospital do Barreiro. Hoje eu até liguei para ele, né? Eu falei, Robson, claro que eu vou pedir. E pedi, claro que eu pedi, né? Uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa que está ali, né? É uma prova de que ele está passando. Eu tenho certeza que isso vai fazer ele refletir melhor sobre a vida, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que ainda está muito preso a certos prazeres materiais, vamos assim dizer, e isso, querendo ou não, leva a pessoa a uma espécie de apego material, né? E eu acho que, como Patrícia citou lá, a dor está fazendo ela pensar, refletir a grande importância daqueles que estão lado a lado conosco, né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente para pensar e fala assim, eu não dou conta de fazer isso. Isso é a mesma coisa, eu sou uma pessoa que eu valorizo o serviço de todo mundo. Um dia eu escutei alguém fazendo uma negociação com um pedreiro, eu falei, mas você está cobrando muito caro. O pedreiro virou para ela e falou assim, então faz o seguinte, faz você. Falou com toda a educação,
né? E a pessoa não tem noção do que é você ficar o dia inteiro no sol, cavando, furando buraco, pondo parede, fazendo... Gente, é pesado demais. A gente tem... o sujeito está ganhando R$2.500, R$3.000, é muito, é um salário muito alto. Vai para a construção civil, vai empurrar carrinho o dia inteiro. Então, assim, a gente precisa de valorizar o serviço do outro. Então, e isso é em todo aspecto da vida. Todo mundo é importante. Então, nós precisamos, sim, Isabel e todos nós precisamos de, primeiro, a gente está aqui por uma necessidade, e é despertar nossos valores. Esse é o nosso maior objetivo. Essa passagem do Dimas, ela é tão importante para a gente refletir no contexto geral da nossa vida, que se nós aproveitarmos todas as experiências aqui mantidas, eu tenho certeza que nós vamos mudar muitos conceitos, muitas atitudes na nossa jornada para frente. Mas, por exemplo, Vicente, Dimas não aproveitou? Dimas não foi uma pessoa, um trabalhador que tentou seguir, e, no entanto, ele não teve tanta dificuldade? Teve, mas por quê? Nós temos que ser um completista. Porque, Isabel, na verdade... Está lá no livro do André Luiz. Raramente chega um completista no mundo espiritual. E se você não completou a tarefa do jeito que você se propôs, por mais que ele trabalhasse, ele não foi um completista. Ele estava tendo auxílio. Um completista não precisa nem de auxílio para desencarnar, não. Eu fui no enterro, no velório de um amigo meu, que foi um grande trabalhador aqui na Terra, que eu me surpreendi quando eu cheguei lá, tinha uma turma de nosso lar lá, inclusive o ministro Clarencio, e eu sabia que era ele, porque alguém chamou ele pelo nome, eu falei, opa, ó, mas por quê? Esse camarada era um trabalhador fiel. Mas olha que interessante, ele mesmo no momento de desencarnar, ele pediu ao mundo espiritual, às pessoas, os espíritos que estavam presentes, para que ele mesmo fizesse todo o processo. Olha que total desapego. Enquanto nós estamos querendo ficar na matéria preso, ele próprio estava falando, não, deixa eu mesmo fazer esse procedimento. E foi autorizado. Então, aí formou-se aquele ciclo de espíritos e ele lá, ele mesmo fazendo o desligamento dele sozinho. Hoje eu mandei um texto lá no grupo que fala muito sobre o eu denso, material, corpóreo, e o eu espiritual, né? E da importância que a gente tem que ter com o nosso corpo, é isso que o Vicente falou, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, que é o nosso envoltório, que é o nosso aparato para ter oportunidade de um novo aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca esquecer que o corpo pode ser viciante, que o corpo nos leva a vícios materiais e que a gente tem que estar atento a todas as oportunidades espirituais que nos apresentam aqui, né? E a importância do aprendizado, mas fala muito do mal de nossos humanos, que é a ansiedade e de querer apresentar resultados imediatos. Os resultados não são imediatos. Os resultados são vividos dia a dia. Semeadura, né? É naquele dia que você vai viver e vai aprender o máximo que você puder, e aí você vai acumulando o seu aprendizado para lá na frente você poder fazer essa colheita. Então, assim, é uma coisa assim, é uma opinião minha, você me desculpa, eu vou falar, mas eu acho você muito ansiosa. Você não se dá o direito de viver essa, vamos dizer assim, essa incompletude que é humana. Agora, imagina se a Isabel não tivesse conhecido o Espiritismo. Mas você sabe o que é minha maior ansiedade? É de não dar tempo de fazer o tanto de coisa que eu preciso. Mas não, você
preciso e vai e me gera ansiedade. Deus dá um fardo. Vai que eu não tenho tempo. Seu ombro tá Correndo. Então, seu ombro vai aguentar aquilo que você der conta de aprender nessa vida. Você não pode cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Mas você vai ver o que você tiver que aprender nessa encarnação. Ô, Patrícia, essa semana eu tive uma experiência muito boa aqui em casa. A Estela ficou um pouquinho ruim da dengue, né? Aí chegou uma hora aqui que ela virou para mim e falou assim, que por um problema assim que surgiu, ela falou assim, você não esquece que você vai ter que viver para mim e para você. Aí eu falei, pô, eu não estou dando conta de mim, eu vou ter que carregar você. Então é isso que a gente precisa de entender, sabe? Às vezes tem momentos que você precisa de desdobrar, sim, né? Mesmo você sabendo de suas limitações, mas você vai desdobrar. E lembrando o seguinte, a maior força que nós temos não é força física. A maior força que nós temos é a força mental. É essa que movimenta. E a prova disso são grandes companheiros que passaram aí pela Terra. O maior físico da Terra na atualidade, né, que desencarnou recentemente, ele era o quê? Ele era paraplégico, de uma inteligência, de uma capacidade, inclusive criou alguns aparelhos para ele usar nas condições em que ele estava, para ele não parar. Se fosse um de nós nos entregávamos, falamos, não, eu estou na cadeira de roda, eu vou aqui agora esperar a morte. Pô, os camaradas que vêm para a Terra com determinadas missões, esses caras não se entregam fácil, não. Eles simplesmente vencem os obstáculos. E é isso que nós temos que aprender. Servidor do Cristo não é ficar na sombra de Jesus esperando as benesses de Jesus, não. Não é esperar que Jesus faça por nós, não. É se colocar à disposição. E o trabalho é árduo. Para nós que já temos uma informação, é diferente daqueles que não têm essa informação, que não têm essa compreensão da vida. Então, nós temos que fazer a diferença. Complementando isso que a Patrícia estava falando com a Isabel, eu sinto isso muito às vezes, né, a gente vê aí as orientações do Ezequiel. Eu estava vendo a primeira orientação que ele me deu para ler a coleção toda da André Luiz. Até hoje eu não consegui acabar de ler. Aí a gente fica realmente frustrado e fala, não vai dar tempo. Só que aí eu converso com o Paulo sobre esse tipo de frustração e falo, mas olha o que você já fez. Olha quem você era, né, há 7 anos atrás, olha quem você é hoje. Então, se a gente se baseia nesse processo, que a natureza não dá saltos, a doutrina nos explica. Então, tipo assim, realmente, tem muita coisa para fazer, provavelmente não vai dar tempo nessa vida, mas exatamente por isso que nós temos tantas outras. Mas a gente tem que dar o nosso melhor e reconhecer que a gente já está muito melhor do que a gente já estava. Eu vou te dar um testemunho. Vou dar um testemunho aqui. O quê? Vou dar um testemunho aqui. Vou fazer igual. As primeiras vezes que eu te vi dentro do centro, você tinha uma aura pesadíssima. Não tenho dúvida. Hoje está só metade pesada. Mudou completamente. Graças a Deus. O que eu tenho observado é o seguinte, eu estava querendo abraçar uma tarefa na SOS Prece, sempre com esse desejo, mas com muito receio, porque a ligação é algo imprevisível, né? E demorei uns 4 meses. Aí comecei aos poucos e tudo. E aí, Isabel, a maioria, assim, a maioria mesmo, liga para lá, assim, sem noção de nada mesmo. E aí a gente começa a aplicar aquilo que a gente já aprendeu nos estudos ao longo desses anos, não só aqui, mas presencial, e a gente começa a perceber que a gente já sabe muita coisa. E não esquecendo que nesse trabalho do SOS, existe uma equipe espiritual que dá sustentação para quem está no trabalho lá também, tá? A gente não pode esquecer, além da... Porque você tem que ter as informações.
para você fazer uso delas. Como nós, às vezes, esquecemos muita coisa, o que a espiritualidade faz? Ele te faz lembrar daqueles fatos. Então, é como se você tivesse, assim, falando com uma capacidade tão grande, e, na realidade, a espiritualidade está ali. Não é soprando para você, é buscando o que você já adquiriu. Por isso é que Jesus pergunta na multiplicação: quantos peixes e quantos pães nós temos? Não se pode multiplicar o que não tem. É exatamente isso aí, Vicente, que eu percebo. Você começa a falar, e tudo que você fala faz sentido. Tanto que a ligação, ela se estende, porque a pessoa sentiu aquilo que ela precisava. E aí a gente começa a observar que ali você está tratando a sua ansiedade e sua angústia. Porque a ansiedade e a angústia é tão perigoso isso aí, que eu inclusive, já comentei isso, né, na terceira sexta-feira do mês passado, é porque a gente fica num circuito fechado. Quando eu vou lá para a SOS Preces, eu saio desse circuito fechado, eu entro ali no processo de ouvir e ajudar o outro, que a angústia e a ansiedade, ela vai embora ali naquele momento. Eu fico lá 3 horas, a angústia e a ansiedade, ela some. Então, assim, o estudo é que é importante para que a gente possa aplicar. Não aplicar só para nós, para a nossa família e para o circuito de trabalho, porque no campo de trabalho, na atividade comum, tem gente que não quer esse tipo de conversa. Nem na família quer. Então, no SOS Prece, por exemplo, eu encontrei essa oportunidade, porque as pessoas ali estão buscando. Tem gente que está buscando caminho curto, como nós mesmos já buscamos, né, natural, que é uma oração, que é uma prece ali, para poder uma solução imediata para situações até corriqueiras mesmo, mas tem pessoas ali que estão dispostas a ouvir uma conversa mais elaborada, que já estão aptas ali a desenvolver alguma coisa, e a gente se cura. Nesse momento que a gente está levando o auxílio, automaticamente a gente está se tratando, né? No SOS Prece eu estou citando esse exemplo, obviamente tem inúmeras outras atividades. Então, assim, nosso estudo aqui é para nos capacitar para que a gente possa aplicar. Nós estamos aqui para formar mesmo, né? Ô, Paulo, é interessante que você está falando aí, pelo que eu percebo de você também, o intuito de ajudar, né? Porque às vezes você aprende muita coisa, quer dividir com as pessoas e às vezes não encontra as pessoas para dividir esse conhecimento, né? Exato. Eu acho que no SOS Prece é uma forma que você está encontrando para dividir o que você tem com o próximo, né? Que de uma certa forma está dando auxílio e ao mesmo tempo está aprendendo até mais, porque quando a gente está atendendo e até ensinando de certa forma, a gente fixa os nossos conceitos. Acho muito interessante isso aí. Porque, às vezes... a gente passa a ter mais confiança até em nós mesmos. Nossa, eu não sabia que eu tinha melhorado tanto. Realmente. Mas já deu 7 horas aí, continua ou vamos encerrar? Acho que encerrar, né, para o próximo domingo. Aí. O próximo praticamente está chegando aquela parte do... Enquanto aquela mulher lá né? Você já percebeu que nós não estamos querendo largar esse capítulo, não, né? Mas tem muito... Gente, mas é sério, aqui, a vida nossa veio se estreitando e a gente observa como é que Jesus trabalha realmente para que isso se dê, né? Porque nós temos realmente muitas horas ociosas que sempre foram utilizadas para as coisas comuns da vida mesmo. E quando a gente passa realmente a se interessar, a gente precisa de um suporte para poder... Porque se você não procura pela luz, né, pelas trevas, você é visitado. Então, a gente tem sido conduzido para esse estudo de domingo, aí tem o trabalho que a gente faz lá na Fraternidade Francisco de Assis, trabalho não, oportunidade, né? No sábado, então o nosso final de semana, que antes era ocioso e dava abertura para poder viver o que a gente vivia, que era sair, ir para o barzinho, vir buscar ao vivo, já ficava pensando no cardápio. Festa, então, né? Se aparecesse uma festa e tudo.
Aí, hoje, o nosso final de semana praticamente não existe mais dessa forma que era antes, já tem um tempo. Então, a gente vai sendo conduzido, né, e auxiliado para a gente chegar a ter esse suporte. Porque sem esse suporte da espiritualidade, a gente não estava aqui, não. E outra coisa também, quando a pessoa se disponibiliza a trabalhar e aproveitar melhor as horas, mais ela consegue produzir, mais ela consegue fazer. Aí a gente acha assim, mas você já faz isso assim todo dia, como é que você vai fazer? Onde é que você vai? E você consegue encaixar mais 15 minutos, 10 minutos em alguma coisa. Se você acordar 20 minutos mais cedo, é 20 minutos de leitura que você consegue. Então, assim, a gente é que administra mal o nosso tempo. Porque se a gente se disponibilizar a fazer, a trabalhar, o trabalho aparece e a gente dá conta. Na parábola do semeador, é muito interessante esse negócio. Seria bom todo mundo pudesse, de novo, pegar a parábola do semeador e dar uma lida nela. Mas quando ele fala das sementes, né, que as sementes caíram na areia, caíram sobre as pedras, caíram em terra boa e tudo mais. Olha que interessante. Esse filme que passa na Netflix sobre Jesus, tem uma parte lá que o Jesus vira e fala assim, que não adianta informações, ou seja, não adianta plantar sementes onde o vaso não está preparado. E, às vezes, os vasos velhos, eles já estão tão presos aos conceitos que eles criaram, ou seja, a semente caiu sobre pedra, né? E aquela semente não brota, não adianta. Então, só existe uma coisa que vai tirar aquela pessoa daquele vaso duro e velho que está vivendo nele, né? É a dor, infelizmente. Não tem como, a dor é que nos desperta para a realidade, porque nós vivemos um mundo, se a gente parar para pensar, na nossa atualidade, por exemplo, principalmente no nosso país, porque o Brasil é um país que, em se plantando, tudo dá, até corrupto, né? Se plantar corrupto, nós colhemos corrupto, e olha que tem muito, né? Agora, por que tem? Culpa nossa. Nós é que somos culpados. Então, assim, a gente precisa de mudar os conceitos, sim, entender que somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que estamos semeando, pelas pegadas que nós estamos deixando. Esse é o ponto que a gente precisa de refletir sobre isso. Interessante também, né, Vicente, que eu tenho percebido aqui ao longo desse estudo nosso, é o seguinte, que a espiritualidade, ela vem trabalhando, acho que o que importa, na verdade, para Jesus é a melhoria de cada pessoa, internamente. Às vezes não é muita coisa, às vezes a gente acha que é preciso trabalhar, né, ser um trabalhador do Cristo, é fazer muitas coisas externas, coisas grandiosas. E às vezes não é isso. O trabalho é com nós mesmos, a nossa transformação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais raivosa, eu vou lutando no meu dia a dia para ser menos raivoso, já estou me transformando, entendeu? Se eu busco a paciência, se eu busco a tranquilidade, ser mais cordial com as pessoas, enfim, essa melhoria de cada um, eu acho que é isso que importa. E um por um, ovelha por ovelha, a gente vai se transformando e Jesus vai capturando. Eu acho que seria isso. Por isso que Jesus trouxe o Sermão do Monte para nós. As bem-aventuranças, se a gente parar para refletir sobre as bem-aventuranças, elas refletem nossas vidas. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, e vai. Olha que interessante. Então, nós precisamos, sim, de parar e pensar o seguinte. Olha para você ver o que ela fala para o Dimas aqui, né? Se nós não tivermos respeito para com o nosso corpo, respeito, o que é respeitar o nosso corpo? Né? Quantas vezes nós levamos o nosso corpo ao limite? Eu fico imaginando, por exemplo, você pega, por exemplo, um carnaval, igual que a gente está.
Quantas pessoas vão passar esses dias todos aí acordados à noite? Quanto tempo eles vão levar para recuperar esse processo? Gente, é uma complexidade danada. Você vai para uma festa, por exemplo, como se ali fosse o fim do mundo. Você come e bebe sem limite. Eu tenho que aproveitar que não é todo dia que eu tenho festa, então eu vou comer até. Bom, agora você come, dá um problema, você desencarna, pronto, acabou. Você vai com a pança cheia, mas desencarnado. É igual eu estou com uma cachorra aqui que não para de comer. Mas é porque ela escutou na televisão que o mundo vai acabar e que ela precisa de fazer estoque de comida. Então ela está comendo. Dá orientação para ela aí, Vicente. Mas ela não quer me ouvir, não. Esse é um problema. Não é? Mas é isso, né, pessoal? Acho que a gente pode encerrar por hoje. Aí a gente continua na próxima semana. Então, vou pedir para quem fazer a oração. Vou pedir a Isabel fazer a oração para nós. Justo eu hoje? Tô brincando. Então, vamos lá. Mestre amado, temos muito a te agradecer por tantas oportunidades. Pedimos porque ainda somos pequenos, para que o nosso esclarecimento venha para que a gente coloque em prática. Te pedimos que a nossa vontade seja semelhante à tua. Pedimos um auxílio, para que a gente não precise mais pedir auxílio, para que a gente consiga entregar a nossa vida em tuas mãos. Porque temos recebido muitas informações e sabemos da importância de seguirmos os seus passos. E por isso, Senhor, temos muito a te agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Luiz no carnaval. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tinha aqui em casa, mas nem sair de casa. Ô, gente, falar em ocupar o tempo, amanhã tem estudo lá no Maria Francisca. Deve ter. Coisa, viu, Paulo? Eu tô achando que eu vou pressionar esse prêmio. Você vai adorar, muito bom. Né? Quem sabe eu trabalho na ansiedade. Ah, certamente. Eu estou querendo ir, mas estou ansiosa com medo de fracassar, para você ver. Falou, não, você vai comigo, vai aprender comigo. Falei, tá bom. Eu vou encaixar meu tempo, mas aí eu tenho que arrumar um jeito. Alô, gente. Tchau. Gente, valeu. Tchau.